Bom, vamos falar agora, como antecipei, vamos falar de um assunto muito importante e preocupante, que é a mortalidade infantil que voltou a crescer no Brasil após 26 anos de queda. O Ministério da Saúde acredita que o fato se deve por vários motivos, em especial pela epidemia do vírus Zika. Foram 315 mortes desde 2015. E também as mudanças socioeconômicas. Dados recentes, no entanto, mostraram que a vacinação em crianças, um importante fator para a redução da mortalidade, que falamos agora na pauta anterior, atingiu o menor nível em 16 anos. Isso não pode acontecer, né, gente? Para a gente entender melhor todos esses dados, eu vou bater um papo com a jornalista Bruna Pellegrini, que já está aqui. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda ao nosso programa Manhã Leve. Tudo bem? Você faz parte de uma ONG. Exato. Primeiro explica o que faz a sua ONG. Eu trabalho no CREM, que se chama Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Sei. É uma ONG que há 25 anos trata crianças e adolescentes com algum tipo de desnutrição. O CREM nasceu quando, historicamente, a desnutrição no Brasil era subnutrição. Então, eram crianças que tinham alguma redução de nutrientes e isso afligia a saúde delas. Mas, desde 2006, a gente atende crianças com obesidade. Obesidade, que também é um problema de nutrição. Exato, é um outro tipo de má nutrição. Então, a gente, historicamente, nasce dessa forma e o desafio hoje maior para nós, especialmente, tem sido tratar a obesidade infantil. Agora, de qualquer forma, os dados que são chocantes, que apareceram no Ministério da Saúde semana passada, eles são correlatos à questão da subnutrição mesmo, né? Então, para além da questão do Zika, para além da questão da vacina, que são situações pontuais, o desafio está na questão da crise econômica e o reflexo nisso... É a subnutrição. Exato. Entendi. Bom, então a mortalidade infantil, a gente pode falar que cresceu por alguns motivos. Exato. Entre eles, a epidemia de Zika, a subnutrição, o problema socioeconômico que leva à subnutrição e o que mais... E a falta de vacinação. Exato. Que Exato. também é impressionante. A gente falou várias vezes nesse programa sobre a falta de vacinação. Justamente Você estava assistindo a médica falando. Então, o número também aumentou de mortes por H1N1. Pois é. Né? Você acha que é o quê? São as notícias falsas? O que é que acontece com... Sem dúvida existe essa questão, sim, das fake news que atrapalham muito, especialmente na área da ciência, né? A ciência é uma das coisas em que as pessoas mais acabam por propagar notícias que recebem, não checam e estão achando que estão fazendo um benefício e de fato não estão fazendo. Então elas estão dando uma receita de uma coisa que não funciona, estão fazendo alguma dica de alguma coisa que não funciona. A gente vai sentir evidentemente isso agora no período eleitoral por outras questões, mas a área da ciência é uma das mais... que historicamente, na verdade, muito antes da gente usar esse termo fake news, historicamente já existia essa coisa de... que você não tinha a pique internet. a cebola, não guarde na geladeira, mas era o boca a boca. Exato. Agora você tem a tecnologia e as pessoas, assim, isso que você falou, ela pensa que tá fazendo um bem, então ela passa por WhatsApp lá para um monte de gente e no fundo não é uma informação verdadeira e isso é muito complicado. Quando você passa alguma coisa, tem que checar. Não adianta, não vai passar para o outro se você não tem certeza. Ou se não é de uma fonte muito segura, né? De jornalistas que apuram isso e aquilo. Bom, então a mortalidade infantil, quanto que cresceu mesmo, Bruna? O dado de... Então ele cresceu, a gente imagina que a gente vinha numa queda até... Desde 1990 a gente tinha uma queda, então são 26 anos de queda, e teve um aumento de 2015 para 2016, esses dados demoram um pouco para serem consolidados, né? De 4,8% de aumento. É pequeno, do ponto de vista numérico, absoluto, sim. Mas é um sinal de alerta muito sério. Não, mas é uma vida nunca pode ser perdida. Exato, exato. E a gente tinha um orgulho enorme no Brasil, que a gente tinha saído do mapa da fome e tal. A gente está num momento de sinal de alerta para voltar para o mapa da fome. A Unicef fala isso e tal. E essas questões, que é exatamente o meu trabalho dentro do CREM, o CREM cuida das questões relacionadas ao que... Dentro desses fatores que a gente vê nas matérias, que é a nutrição. A crise socioeconômica, como é que isso afeta. Na realidade, do ponto de vista do que a gente for tratar como uma nutrição e a gente coloca a obesidade também,
tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, na mesma família a gente atende dentro do CREM, famílias que têm uma criança subnutrida e uma criança obesa, dois irmãos. Como isso pode acontecer? Porque é um problema muito relacionado à alfabetização do paladar e à educação da família. Então, a falta de acesso à educação, você pode ter uma criança ali dentro. São duas crianças que, de alguma forma, são seletivas, elas se alimentam equivocadamente. Então, uma, de repente, vai comer só refrigerante, Coca-Cola e não sei o que e tal. Eu tô falando, tem um acesso restrito para alimentos de qualidade, mas ainda há um acesso. A gente não tá lá no começo da década de 80 ou década de 70 que a pessoa morria de fome, é isso? Sim, de fato existe isso ainda no Brasil, infelizmente bastante. Mas tô fazendo um recorte do que a maior parte. Você pega as grandes favelas ao redor das grandes cidades, basicamente é onde a gente encontra mais esse perfil. Então você vai ter uma criança obesa porque ela come, só que super malnutrido. É só bobagem. E essa criança vai ter, a gente atende criança com diabetes, com dislipidemia, que é colesterol alto, com hipertensão, uma criança de 7, 8 anos de idade. E o irmãozinho, um pouquinho mais novo, também com colesterol alto, só que ele é subnutrido, ele tá magrinho. Agora é importante destacar que, então ela vai ser malnutrida também. Agora é importante destacar que, ao contrário do que a gente imagina no senso comum, de que subnutrição a gente tem a ideia, um estereótipo da criança... da criança magrinha, exato, miserável. A gente tem uma ideia de uma criança um pouco famélica, africana. Esse não é o maior indicador de subnutrição, aqui no Brasil especialmente, mas na maior parte dos países desenvolvidos. A criança fica baixinha. A baixa estatura é o indicador de subnutrição prevalente. Então você vai ver crianças, você vai no CREM, por exemplo, você vai ver várias crianças lindinhas, aí você pergunta a idade, quantos anos você tem? Você acha que ela vai falar 3? Ela fala 7. Sei. Você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Sei. Aí é só a então, altura... ela comeu, mas ela comeu... Comeu mal. Ela comeu mal, ela não comeu os nutrientes que ela precisava, ela comeu menos proteína do que ela precisava, ela não comeu as vitaminas que ela precisava. E isso é porque a família não tem dinheiro ou... As duas coisas. Tá, ou ela não pode comprar, a família... Exato. Ou ela não pode sabe... e não sabe. E não sabe. Então, e aí a gente entra num desafio enorme, que eu estava comentando a questão da obesidade, que é os ultraprocessados, né? Então a gente vai ter aquele monte de alimento. A gente, no CREM, inclusive, nem chama de alimento, a gente fala produto alimentício, porque cientificamente ele tem o enlatado. Exato. Aqueles biscoitos recheados, os embutidos, suco em caixinha, que é néctar, que vem tanto assim de açúcar, água, a pessoa grita lá dentro. Laranja, parece que tem laranja, mas não tem. E esses alimentos, eles são o maior desafio, na verdade, de fazer com que... Porque eles têm baixo custo, muitas vezes. Eles são rápidos de você fazer. Então, a mãe trabalha, o pai trabalha, etc. e tal. Então, ele vai lá e dá um negócio desse e abre mão de fazer uma alimentação feita com verduras e legumes in natura, etc. e tal. Então, o trabalho da gente ali... tanto do ponto de vista, então quer dizer, da subnutrição efetivamente, tem uma questão de acesso, né? Como a gente está dizendo, tem pessoas com baixa renda, etc e tal. Mas educar, e aí no caso não é só a criança, é muito mais desafiador de educar os pais e muito mais importante, porque as crianças vão aprender o reflexo do que os pais e os avós, a gente atende também avós, a família inteira, educar nutricionalmente e alfabetizar nutricionalmente essas pessoas. Então a gente faz educações, oficinas de nutrição e de culinária com as famílias, com os pais, com as crianças, de introdução alimentar, para que elas aprendam a comer alimentos que elas não tinham a menor... alguns sequer conheciam e outros conheciam, mas por conta da hiperpalatabilidade, esse é o nome, dos ultraprocessados, que são muito fáceis de você gostar, porque eles têm muito açúcar, muita gordura e muito sal. Muito sódio, Exato. Eles são muito fáceis da criança gostar. Então, mas esse gap aí essa quebra aí aconteceu. Porque as avós, geralmente, elas cozinham, né? As avós ainda cozinham e tal. O que aconteceu foi meio que na minha geração, que tenho entre 40 e 50 anos, que a mulher passou a trabalhar muito,
E o número de processados aumentou muito. Então, Exato. é a fome com a vontade de comer ali. E aí a gente começou a consumir e os nossos filhos, por consequência, têm problema. Tanto que o problema, ele também existe nos Estados Unidos. Na Europa, acho que menos. Porque eles cultivam mais o alimento saudável. Tá? Depende do país. Você vê, por exemplo, Jamie Oliver na Inglaterra tem uma frente de trabalho muito grande, exatamente porque eles têm um crescimento de obesidade também lá, né? Tá. Historicamente, Que a Europa é um pouco inglês, mais protegida, mas ele tem uma frente de trabalho É enorme, um justamente. chefe, um cozinheiro, vai pra... um cozinheiro que virou um ativista. Exatamente. De combate à obesidade e dos alimentos Você ultraprocessados. acha que também nos Estados Unidos a falta de nutrição ou a obesidade mata, né? Sim, mata. Também. Agora, o que é importante pensar, porque é importante que você diz que é o seguinte, as pessoas acham que criança gordinha é criança saudável. A exceção das crianças que, de fato, estão sendo amamentadas exclusivamente por leite materno e aí ficam gordinhas, porque às vezes algumas ficam mesmo, a exceção disso, obesidade em criança nunca é saudável. Não é saudável. A gente tem uma ideia equivocada em relação a isso. A gente acha que a criança está saudável, gordinha. Esse estigma é muito desafiador de romper. É muito desafiador. Você vem culturalmente, Exato. dos avós e tudo, Exato. né? Agora, você fez uma menção importante aí, que era os avós cozinhavam e tudo mais. Aí houve esse gap, essa ruptura, porque houve uma introdução das mulheres no mercado de trabalho Isso, e aí? teve uma ascensão dos produtos ultraprocessados. E aí tem a gente chama de um processo de desenraizamento cultural. As pessoas perderam a questão do alimento, Por exemplo, né? a alimentação brasileira é muito saudável. Arroz, feijão. Tem um pouco de proteína, tem um pouco de amido suficiente, carboidrato, tem salada, tem legume, ela é muito efetiva já. A gente perdeu essa noção. E aí o que acontece com a ascensão da classe, a gente teve A classe mais C, de 30, né? 33 milhões mais ou menos de brasileiros que ascenderam nos últimos 10, 15 anos. Mas essa ascensão veio muito do ponto de vista econômico e não cultural. Essas pessoas quiseram oferecer, muitas vezes, aquilo que elas não tiveram. Então, eu vou querer dar o iogurte, né? eu vou querer dar aquele iogurte que passa na televisão, que eu sempre quis comer e eu não podia. Eu vou querer dar aquele monte de pizza. Claro, não, claro, justo, que a propaganda razoável. é uma propaganda enganosa também, muitas vezes. Exatamente. Né? Fala que, sei lá, e inclusive para criança, né, tem uma série de cuidados e tal. Exato. Então, assim, e aí o desafio é isso, é uma questão cultural, a gente tem o problema de acesso, mas a gente fala que lá dentro do CREM, na década de 80, quando era só uma questão de acesso, de falta de... Era mais razoável e efetivo fazer com que aquelas famílias fossem educadas do que hoje, que elas têm acesso, mas você tem que parar para pensar e falar assim, olha, aquilo que você está fazendo, a gente entende que é com amor, mas tem um jeito melhor de fazer. Explicar isso de uma forma delicada e que vá se sedimentando é muito desafiador. É um trabalho de formiguinha, assim, né? Sim, mas também tem movimentos hoje grandes na internet, que acho que é o grande divulgador de movimentos positivos e também de negativos, de não só de culto ao alimento. Nunca eu vi tantas nutricionistas formadas no mercado. Na minha época não tinha essa coisa de ir no nutricionista, criança ir no nutricionista. Não existia isso. A gente tem um quadro de nutrição toda segunda-feira aqui, que se a pessoa quiser, ela vai aprendendo. Se assistir 1 ano e meio desse programa aqui, aprendeu alguma coisa. Não é possível, porque eu aprendi aqui fazendo. Então, assim, pra usar talos, enfim, de tudo, de vitamina, de mineral, que tem na alimentação, né? Sem dúvida. Esse culto à nutrição também e à alimentação saudável, tem um movimento negativo aí que vocês estão trabalhando, mas também tem um começo aí, ou já está bem enraizado. Um movimento em prol da comida de verdade, isso, né? Isso. Da alimentação in natura. Existe. Agora, a briga é um pouco desleal, porque você para pra pensar que a indústria de alimentos e bebidas tem muito dinheiro. E a regulação das propagandas não são de uma forma que convém do ponto de vista do que os cientistas da área acham, né? Mas quer dizer, a criança fica suscetível mesmo a querer aquilo. É muito desafiadora a balança. Mas a criança, por exemplo, minha filha que tem 12 anos, ela já chegou pra mim e falou assim, mãe, isso aí não é verdade, né? Você vendo uma propaganda. Porque, às vezes, assim, a tendência é que a TV vai segmentando e diminuindo, e que a internet vai ampliando. E na internet você não tem propaganda.
né? Ou se você tem, é segmentado, são diferentes formas de propaganda. Então, a ideia é que isso também vai... Aqui no Brasil é difícil, né? Exato, há um movimento, sim, sem dúvida, há esse movimento, sim, de cuidar da alimentação e fazer, na verdade, um resgate do que já foi. É um resgate do que já foi. É que entrou muita coisa no mercado. Você vai ao supermercado e é horrível, assim, quem quer ficar numa dieta saudável, você vê muita opção. Sim, percentualmente é muito maior, eles têm estudos, você sabe disso, de colocar nas estantes lá o que mais... Quando você vai pagar, você vê um chocolatinho, não sei o que, isso e aquilo... É desafiador você fazer então, é um trabalho sem consumir, assim, né? É um trabalho de educação e consciência mesmo. Por isso que quer dizer, há que se fazer uma conscientização, porque você vai ser bombardeado para você fazer... Você está remando contra a corrente. É possível fazer isso? Tem um grupo maior de pessoas fazendo isso hoje? Tem um grupo maior de pessoas. É a vasta maior parte? Não é. Você vai ser bombardeado diariamente, repetidas vezes, com informações que te fazem pensar num caminho mais preguiçoso de usar uma alimentação ultraprocessada. Eu vejo no Brasil, quando a gente viaja, muito consumo de açúcar. E já falamos aqui em vários programas de TV, que são programas legais, bons, até de culinária e tal, mais novo, né? Você vê que o açúcar, ele faz muito mal à saúde das pessoas. Mas no interior e no norte, nordeste, a gente foi agora para a Amazônia, todo mundo consome muito açúcar, Então, acho que, Maria Cândida, é complicado porque, assim, a gente vive uma realidade, nós estamos aqui no Sudeste, dentro, né, do estado de São Paulo, aqui, né? Essa realidade aqui, ela demora para capilarizar um pouco, né? Então é isso. Parar para pensar que, de repente, você tem que consumir menos gordura, as pessoas vão falar, por que eu vou deixar de fritar tudo? Então, é muito mais delicado do que... Porque, além de tudo, tem uma questão cultural. Então, eu uso dendê para tudo, frito tudo na banha de porco e tudo mais. E a gente vai ver ali dentro do creme, às vezes, porque é uma questão cultural da família. Você explicar que aquilo pode ser feito de uma outra forma, sem perder a delicadeza da história familiar daquela pessoa, você tem que respeitar isso. Isso não é assim, tá tudo errado que você fez, nós vamos hoje te ensinar, você vai aprender a fazer tudo de novo. Não você dá, vai ter uma reação claro, ruim em relação a esse tipo de ensinamento, né? Então é muito delicado e muito desafiador mesmo. Você trouxe um vídeo, não é? A gente tem posicionado o vídeo, que é o trabalho do creme? É um flashzinho. Tá, então vamos rodar, daí você me explica. Pode rodar. Extremamente desnutrido e minha mãe já tinha tentado de tudo, não sabia o que fazer mais comigo. Foi aí que a gente encontrou o CREM. Na verdade, o CREM nos encontrou. Eu acho que as meninas estavam passando pelo bairro. Aqui eu fui diagnosticado com hipertensão e colesterol alto. E eu me alimento saudavelmente, né, agora. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho bastante pão ainda hoje. Aprendi também aqui no CREM. É impossível fazer pão e não lembrar da minha infância. Minha paixão mesmo assim é a aviação civil. Não sei se vai ser possível, mas é uma paixão, é algo que talvez se eu tivesse chance eu entraria. A desnutrição, ela pode diminuir em 19 anos a vida de uma pessoa? Exato. Exatamente, porque o que acaba... Tanto a obesidade como a desnutrição, a pessoa... Isso, né? Porque o que acontece se a gente pegar o subnutrido, se ele não vai a óbito, ele vai crescer pouco e ele vai... necessariamente ele vai desenvolver doenças que o obeso também tem. Então, os dois, na vida adulta, vão desenvolver hipertensão, colesterol diabetes, alto, cardiopatia, colesterol alto. Eles vão desenvolver essas doenças. Tanto o subnutrido, que antes era pequenininho e tal, ele vai virar um obeso, uma pessoa com excesso de peso, e o obeso vai seguir dessa forma. Essa pessoa tem, do ponto de vista... Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, ela vai viver 19 anos a menos de vida. É impressionante, Bruna. Olha, quero te parabenizar pelo seu trabalho. Continue, porque vale a pena. Cada um que você sabe, que nem é o Leandro, que foi? Gabriel, 24 anos, estava mal e tudo, hoje já aprendeu, né? Contatos, gente, para vocês, www.crem.com.br
engenavio.org.br. Telefone para você tirar dúvida, 0 operadora 11 3218 2410. E se você quiser for lá no Facebook e Instagram, CREM só, C-R-E-N-Navio. Vai lá que com certeza você vai gostar. A gente tinha um Skype, inclusive, mas não vamos passar, né? O Skype também é de problema de sobrepeso. A gente ganhou 2 minutos agora. Queria que você desse as palavras finais, Bruna. O que você gostaria de falar para as pessoas? Olha, pensando justamente no público alvo de vocês, tá? Eu acho que é importante, se as pessoas conseguirem entender o risco que é fazer uma alimentação pensando em ultraprocessado, para quem tem a oportunidade de poder fazer uma alimentação de qualidade, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E fazer uma alimentação à mesa, com as pessoas reunidas, aquele momento é importante. Desligar a televisão, tirar o celular da mão, para todo mundo entender o que está fazendo ali. É quase um ritual e isso faz com que as pessoas sintam os sabores, aprendam a comer de uma forma efetiva e, de fato, isso vai gerar mais tempo de vida para a pessoa. Eu acho que isso é das informações mais importantes. Tem muita gente com mais de 60 anos que assiste o nosso programa. São os avós. São as avós. O que você gostaria? Porque o idoso também pode ter anemia, subnutrição e tudo, né? Sem dúvida. A diversidade de alimentos é a coisa mais importante pra gente. O CREM não faz dieta. A gente não aplica dieta pra ninguém. As pessoas podem comer absolutamente de tudo, inclusive aquilo que a gente não recomenda comer. Mas desde que ela entenda que aqueles alimentos que não são bacanas, eles têm que estar numa coisa muito rara de se comer, porque a rigor o que você tem que fazer é comer comidas que são in natura. E isso faz muita diferença para mastigar lá. Mastigar, é mais descascar e menos desembalar. Você cada vez mais descascar os alimentos crus e menos tirar do pacote. Quanto menos você tirar do pacote, mais você conseguir fazer com que aquilo seja uma fruta que você descascou, a banana que você fez picada, você colocou com aveia, você comeu... É muito melhor, muito mais saudável e vai te dar fazer o alimento é também um ritual muito importante que acaba reunindo as pessoas ao redor daquilo. Isso é extremamente saudável, não só do ponto de vista clínico, mas mental também. Então, a gente acredita e vê esse tipo de transformação acontecendo nas nossas famílias. Então, gente, vamos participar ativamente desse processo, que é muito importante, não só para os outros, né, que a gente fala, aquele lá, não sei o quê, aquele lá, mas a gente, né? Eu sei, eu tenho filha e é uma luta. É super difícil. Você tirar algumas coisas, né, e falar, não, mas só hoje e tal. Então, eu sei que é uma luta, mas vale a pena no final, né? Bruna Pellegrini, jornalista, de novo o site www.crem.org.br, o telefone 0 operadora 11 3218 2410, Facebook e Instagram é muito fácil, só CREM, você vai lá e você já segue, deve ter várias dicas lá no Facebook e Instagram de vocês. Bruna, muito obrigada. Gostei muito do trabalho de vocês. Obrigada. Queria, de repente, que acompanhar vocês um dia, ou nossa repórter acompanhar. Certeza. Vamos fazer essa ótimo. ponte aí. Vamos tá bom? Sim. Muito obrigada, Bruna.